Amém. Quero convidá-los a gente ir lá em Lucas capítulo 14, versículo 15. Olá. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: Feliz é aquele que comer no banquete do reino de Deus. Uau! Então, o tema de hoje da pregação, da palavra, vai ser jantar com Jesus. Vai ser especial poder participar de um banquete com Jesus. Eu não sei se você já foi em um banquete, mas eu nunca fui em um banquete com muitas comidas. Eu fico imaginando como que seria esse banquete. E eu tinha um vizinho da minha loja, onde eu trabalhava aqui em Santana. Ele era um policial aposentado. E então, quase todos os anos, no final de ano, ele pegava um cruzeiro. E aí ele falava que nesse cruzeiro tinha um banquete todos os dias. E aí ele me contando como que era esse banquete lá no cruzeiro. E falando, explicando. E eu confesso, irmão, que eu fiquei com muita vontade de um dia fazer um cruzeiro e ficar a manhã inteira só comendo, sem preocupação. E eu acredito que um dia eu ainda vou fazer um cruzeiro e e vai ser bem especial. Essa pessoa que falou isso, feliz, é aquele que participava do banquete no reino. Ele era uma pessoa rica. E ele estava contando o contexto de que era um banquete. Para a gente entender, os banquetes dos ricos da época, eles faziam muito nos casamentos dos seus filhos. E o banquete durava 5 dias. Olha, André, 5 dias. Cinco dias. Fica a dica, hein, Icaro? Para quem os próximos casamentos quiser fazer um banquete de 5 dias. E era muito especial poder ver como que eram esses banquetes de 5 dias. E eu quero convidar agora lá em Lucas, capítulo 14 mesmo, no versículo do 1 ao 14. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observava-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, ele lhes respondeu: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair em um poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando, porém, você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será
exaltado. Então Jesus disse aos que havia convidado, quando você der um banquete ou um jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Bem-aventurado será você, porque estes não têm como retribuir a sua recompensa. Virá na ressurreição dos justos. Amém. Então, assim, para a gente entender aqui o contexto, eles faziam esses banquetes, como eu já falei, geralmente era num momento especial. E esses banquetes eram ao ar livre. Então, por isso que a gente vê que tinha uma pessoa que estava doente naquele local, onde Jesus observa. E claro, né, eu já fiquei até pensando, será que eles não faziam em lugar ao ar livre, será para ostentar, né? Para que todos pudessem ver? Porque, afinal de contas, naquela época não existia rede social, né? Para você postar as fotos, né? As pessoas postam as fotos daquele jantar, daquele local que você foi, que foi tão especial. E aí talvez eles fizessem ao ar livre, as pessoas pudessem ver. Claro que é brincadeira que eu estou falando aqui, irmãos, mas... Bom, era costume deles fazer esses banquetes ao ar livre. A gente pode ver em outros textos também que tinha esses banquetes, onde uma mulher, ela derrama um perfume aos pés de Jesus. Ela tem acesso a esses locais. As pessoas poderiam ter acesso e poderiam entrar e participar de longe, algumas vezes, desses locais. E nesses locais tinham os lugares de honra também, onde as pessoas tinham os lugares mais importantes. Era aquele jantar, eles faziam tipo em formato de U, onde todos podiam olhar um para o outro e conversar e participar desse banquete. E esse banquete era cheio de badalações, era formado de pessoas ricas, pessoas importantes da sociedade. Aqui onde a gente acabou de ler, era um fariseu muito importante. E eles estavam, naquela época não era como hoje, mas a pessoa naquela época, ser fariseu, ela tinha muito respeito, muita consideração. Era a religião oficial daquele local. Então, era muita badalações diante desse jantar. E então Jesus, quando ele é convidado para esse jantar, ele aceita o convite e ele vai nesse jantar e aí ele observa algumas coisas nesse jantar. E aí eu fico perguntando, se eu ou você estivesse lá nesse jantar, o que você ia observar? O que mais ia chamar a sua atenção? Porque quando Jesus entra nesse jantar, ele não observa os cristais, as taças. Jesus ele não observa o menu, o cardápio. Jesus não observava as roupas das pessoas, como elas estavam vestidas. Mas Jesus ele observa uma coisa. Ele vê um homem que estava doente. Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas descreve que esse homem ele tinha hidropisia. Ele é uma doença, eu dei uma olhada rápida no Google, não sei se está certo, mas é uma doença que vem de mau funcionamento dos rins, o corpo retém bastante água, ou problema no coração,
e a pessoa sente muita dor o tempo todo, ela fica muito inchada e dor o tempo inteiro, muita dor. E quando Jesus ele entra, a primeira coisa que Jesus observa é esse homem. É esse homem que estava doente. Jesus não estava nem aí para a badalação. Jesus não estava nem aí para o banquete. Mas Jesus, ele estava cheio de misericórdia. Ele estava olhando para aquela pessoa que estava precisando de sua ajuda. Eu, em alguns momentos na minha vida, eu passei por muitas dificuldades, alguns momentos, lutas. E eu tive pensamentos do tipo, será que Deus está brincando com a minha vida? Se Ele é tão poderoso, por que Ele não faz algo agora? Eu estava desesperado, eu queria que as coisas fossem rápidas. E eu também cheguei a pensar também que Deus poderia ser mais misericordioso com algumas pessoas, agora comigo talvez Ele não pudesse, talvez nem me ver. E olhando essa escritura, a gente percebe que não. Se você chegou aqui hoje sentindo alguma dor, você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, saiba de uma coisa, irmão. Deus está olhando só para você. Só para você. Essa é minha convicção. Porque Deus, vendo essa festa, se sou eu que estou lá, eu ia olhar tantas coisas. Mas Deus, ele olha para aquele homem e ele fala assim, eu posso ajudar. Jesus estava cheio de misericórdia. As pessoas que estavam lá, elas estavam procurando os melhores lugares. Elas queriam ser importantes. Elas estavam procurando sair na foto. Essa expressão sair na foto, eu gosto de futebol, né? É assim, antigamente as pessoas, os times tiravam a foto dos titulares antes de começar o jogo, né? E aí quando o time era campeão, aí tinha um quadro do time que foi campeão, né? E era aqueles titulares. Então os jogadores davam tudo para jogar final, porque na final tinha a foto do time campeão. E aí você saía na foto. Para quem gosta de futebol vai entender isso. Então, eles queriam sair na foto, eles queriam ter os melhores lugares, eles estavam preocupados com as badalação que tinha acontecia, e Jesus, ele estava preocupado mais com esse homem. Então, Jesus faz uma pergunta para eles. É permitido ou não curar no sábado? E um sinal que eles não estavam preocupados com esse homem que estava doente é que eles ficam em silêncio. Eles ficam em silêncio. Eles tinham só uma aparência de uma espiritualidade, mas na verdade o coração estava distante. Era só uma aparência. Eu fico pensando em nós aqui hoje, a nossa igreja hoje. Se nós estamos mais preocupados com badalação do que com pessoas que estão precisando de ajuda, eu acredito que nós estamos se tornando uma igreja doente. Uma igreja que está distante do coração de Jesus. Porque Jesus, ele não estava preocupado com as badalações. E vamos ser sinceros, as badalações chamam a nossa atenção, não é mesmo? O ano passado, no final do ano,
O Neymar fez uma festa. E todo mundo, todo dia, ia contar o que tinha acontecido naquela festa. E dava audiência, as pessoas queriam saber disso. Badalações chamam a nossa atenção. Se tiver um coral que está cantando, sabe, com a técnica lá em cima, chama a nossa atenção. Olha, você viu aquele coral? Você viu aquele pregador? Você viu aquela igreja? E aí a gente começa a ir atrás das badalações. Nós queremos os melhores lugares. Mas sabe, o nosso alvo, gente, irmãos, é sempre procurar o coração de Jesus. Amém? Então, Jesus, ele não estava preocupado com as badalações. Ele estava preocupado com as necessidades que tinha. Então, se Jesus ele tivesse aqui hoje, fisicamente, ele ia direto para uma pessoa que estivesse precisando dele. Ele não estava preocupado se essa igreja tem um telão, como é que chama? Lustre. Ele não está preocupado com beleza, mas ele está preocupado com o coração. Mas a religião, ela vai te levar a você procurar sempre uma aparência de uma espiritualidade. E essa aparência de uma espiritualidade vai mostrar aquelas orações bonitas, sofisticadas, cheias de palavras difíceis de ser falada, frases de crente, né? E a gente vê essas pessoas com essa aparência. Você vai falar de um problema, a pessoa já tem uma frase formada, aquela frase, olha, né? Bem de crente. E a pessoa não está se conectando com empatia da sua dor. E isso eu vejo como um grande perigo, porque isso pode nos afastar do coração de Jesus. Em Lucas capítulo 13, versículo 15, um pouco antes, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, caso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento e o leva ao estábulo para dar-lhe água. Então eles tinham essa lei do sábado. E quando se referia à misericórdia para alguém, não pode. Mas engraçado isso, porque aí quando era para ele desamarrar os bois, os animais para dar água, senão morreria de sede, eles faziam. Agora, uma pessoa que está precisando de ajuda, não pode. Então é bem típico do religioso, né? Isso pode. Não, isso não pode. Isso pode, isso não pode. E a pessoa fica o tempo todo vigiando. Ela está aqui na igreja o tempo todo vigiando para dizer para você, isso pode. Olha, isso não pode. Jesus dá nome a essas pessoas. Como é que ele chama? Ele chama hipócritas. É forte. São pessoas que estão muito mais preocupadas em apontar para o outro do que olhar para o seu próprio coração. Ela está mais preocupada com uma falsa espiritualidade do que olhar para dentro. E isso é desafiante, olhar para dentro. Então, voltando lá em Lucas capítulo 14, versículo 12. Então Jesus disse aos que haviam convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos. Essa escritura, eu sempre que leio, eu travo, porque assim, como você vai fazer uma festa, um churrasco,
e não levar os amigos. Não é isso? Como é que eu vou fazer um almoço lá na minha casa e não vou levar a Neuma, minha irmã, né? Chamar aquele vizinho, né? E Jesus, ele vai lá e diz assim, olha, quando você fizer um banquete, um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Bem-aventurado será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. A gente, quando lê uma escritura dessa, a gente não fica querendo dar uma modificada, não sei você, mas a gente fica assim, poxa, deve ter alguma explicação para isso. Não, não pode ser, né? Mas Jesus sabia o que estava falando. Amém? O que é que eles faziam? Eles tinham os ricos, eles tinham um grupo de outras pessoas que também era rica. E eles faziam uma espécie de rodízio de banquete. Aí um dava um banquete top, um banquete, e gastava muita grana nesse banquete. Mas ele não estava preocupado com a grana que ele estava gastando, porque depois ele ia ser recompensado. O amigo dele também ia convidar para um banquete top. E ia gastar muita grana também. Então ele estava sendo sempre recompensado entre eles, porque cada um dava um banquete do mesmo nível. Conseguiram imaginar? Então não tem nada a ver com nós que somos pobres. A gente pede para levar 1 quilo de carne e um refrigerante. Deixa eu procurar aqui para me achar. Então, assim, esses banquetes era ruim porque ele trazia uma motivação errada. Eles não estavam dando um banquete para servir. Ele não estava dando um banquete para servir o próximo, para ajudar alguém. Ele estava dando um banquete porque, afinal de contas, eles mesmos também iam ser recompensados. É como se você fizesse algo sabendo que o troco vai vir, né? O resultado vai vir, um investimento. Você faz sabendo que isso vai dar muito lucro, então é bom fazer isso. Jesus está falando de uma recompensa. E trazendo para nós hoje, a gente tem que avaliar a nossa motivação. Por que você faz o que você faz na igreja? Para a gente pensar. Né? Se você está servindo num coral, vamos supor, no coral. Você está no coral porque a sua motivação é pura ou você está procurando uma recompensa? Se você está servindo, onde quer que seja, se você está liderando um bate-papo, se você está discipulando alguém, se você está na mídia, se você está pregando na igreja, qualquer coisa que você faça, qual que é a motivação? Porque se sua motivação for sempre receber essa recompensa, é a mesma coisa. Jesus está falando assim, olha, a partir do momento que você receber a sua recompensa, já perdeu todo o sentido. E aí ele fala, você tem que convidar os pobres, os cegos, os aleijados. Por que você serve? Né? Você serve por causa da badalação? Ou você serve a Deus porque você tem um coração puro? Porque você quer se doar para aquilo que você está fazendo?
ele fala que é feliz aquele que não espera recompensa. Não é isso? Uns anos atrás, uma amiga minha, ela estava servindo no Hope da igreja. E ela queria que ela anunciasse a programação do Hope lá na frente. Aí a liderança da igreja falou assim, não, a gente vai passar só o vídeo, não vai poder falar lá na frente. E ela queria falar lá na frente. E só podia passar o vídeo. Aí ela falou, olha, se eu não falar lá na frente, eu saio do ministério. Então que você saia. E ela saiu. Qual que é a motivação? Para a gente pensar. Entende? Porque mexe com o nosso coração. A questão de receber a recompensa. Receber o aplauso. E Jesus falou assim, olha, é feliz aquele que não espera receber recompensa. É feliz, é uma felicidade vinda de Deus. E para a gente entender isso, eu acredito que quando a gente chegar lá no céu, vai ter muita surpresa lá no céu. A gente vai esperar que alguns vai estar lá e a gente vai falar, cadê aquela? Não está aqui. A gente começa a procurar e não vai achar. E uma hora você vai olhar para o outro, nossa, você está aqui. Eu também estou surpreso com você, viu? Mateus capítulo 25, versículo 34, até o 40. Jesus está falando do céu aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venha, benditos do meu Pai, receba como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, ou fomos te visitar? O rei responderá, em verdade lhes digo, tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então, não só até o 40, está ótimo aqui. Você percebe? Os justos, eles estavam fazendo as coisas sem esperar uma recompensa. E elas estão fazendo as coisas e ela chega no céu, não dá a impressão que aquela pessoa chegou no céu, né? E aí Deus está elogiando essas pessoas que chegaram. Ela falou assim, mas quando foi que eu te dei a água? Quando eu fui te visitar? Quando eu cuidei das tuas enfermidades? Quando? Quando eu te dei de beber? Né? Parece assim uma surpresa, né? A pessoa está se perguntando, e quando é que eu fui? Quando é que eu te vesti? Quando é que eu te dei roupa? Em que momento eu te acolhi, Deus? Em que momento? Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Outras pessoas que vão ficar surpresas aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos o teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Só até aí. É forte porque muitos vão falar assim: mas eu estava no coral, eu servia, eu profetizava. Né? Então vai ser uma surpresa para alguns, né? Uns acham que vão chegar lá facilmente por aquilo que faz, por atividade que faz na igreja, e outros ficam surpresos porque não vai entender em que momento que ela fez. E os dois grupos, os dois tipos de pessoas, todos eles estão naqueles que estão procurando uma recompensa e aqueles que nem percebem se tem recompensa ou não. Porque quando a gente está com o coração certo de fazer as coisas, com o coração em Deus, a gente faz sem esperar algo em troca. Ele fala que Deus vai levantar os humildes. Tem a ver com a nossa confiança. A Cássia deu uma aula aqui para as mulheres, ela falou sobre a Maria, né? Lá no canto de Maria, no cântico que ela faz, em Lucas capítulo 1, 52, diz que Deus ele derruba governantes e ele exalta os humildes. Deus derruba governantes e ele exalta seus tronos e exalta os humildes. Porque Deus tem todo o poder. Então a gente precisa trabalhar e estar junto com Deus, entendendo que Deus ele tem a sua soberania. Ele faz todas as coisas. Nós como igreja, nós vamos crescer, nós vamos andar. O alvo é chegarmos ao céu. Mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar e estar com o coração certo para cada coisa. Lucas 14, versículo 15. Vai ser especial esse dia. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, ele disse: Feliz é aquele que comer num banquete do reino de Deus. Vai ser uma alegria. Vai ser muito, muito bom estar lá nesse dia. Eu quero estar lá nesse dia. Vamos um pouco adiante. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete. Convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou, relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O servo disse: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar.
Ah, então, vamos ler essa parte. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Sobe aí. Lembra, irmãos, que a gente falou aqui sobre os ricos, eles faziam um rodízio nos banquetes. E aí o primeiro que desse aquele banquete, o outro tinha que dar no mesmo nível, ou melhor ainda. E aqui Jesus está falando de um grande banquete. Ele está falando de um banquete de Deus, um banquete dos céus, quando nós chegarmos lá. E aí, ele manda chamar os convidados. E aí, nessas pessoas que vão estar lá, eu fico pensando, vai ser exatamente quem? Nós que vamos estar lá. Amém? Vocês ficam animados quando eu digo que nós vamos estar nesse banquete? Amém. Talvez vocês não falaram amém porque vocês ficaram pensando, né? Poxa, mas como é que a gente vai retribuir? Não é isso? Nós não temos condições de retribuir. Nós não temos condições. Por isso que quando Jesus fala para ele assim, olha, dê um banquete para aqueles que não conseguem retribuir. Ele estava falando isso porque Jesus ia fazer exatamente isso. Ele ia chamar nós aqui para esse banquete. E nós não temos condições nenhuma. Nós não estamos no nível de Jesus, o nível de Deus, né? Então nós somos os convidados que ele nos chama, né? Nós somos o que? Os pobres. Nós chegamos aqui sem nada para oferecer. Muitos de nós chegou aqui sem nada para oferecer. Muitos chegaram aqui no reino de Deus aleijados, machucados pela sociedade, pela vida. E Deus nos acolheu. Nós chegamos aqui cegos. Cegos. A gente não entendia o que Deus estava oferecendo para a gente. Eu falo do reino para meus parentes. Eu oro todos os dias por eles, mas a impressão que eu tenho é que eles não conseguem ver. Eles estão cegos. Eles não entendem. E aí eu olho e falei assim, eu também não entendia. Eu lembro que eu não queria vir quando eu fui convidado. Eu fui convidado pela primeira vez e eu não fui. E eu não fui. Só que eu tinha deixado o meu endereço para a pessoa. Eu deixei meu endereço para a pessoa. A pessoa foi na minha casa me buscar para conhecer. E foi assim que eu fui alcançado por Deus. Cada um de vocês tem uma história de como você foi evangelizado. E lá vai estar quem? Vai estar os pobres. Vai estar os aleijados. Os mancos. As prostitutas. Né? Vai estar lá. O que uma prostituta pode retribuir? Nada. Para que serve as prostitutas? Tem uma música que fala, né, de Chico Buarque. Joga pedra, cospe, joga pedra na Geni. Ela é boa para isso. Mas Deus não. Deus acolhe a Geni. Deus acolhe essas pessoas que estão com dor, que estão sofrendo. Deus acolhe todos nós. Cada um de nós trouxe uma situação que nós vivíamos no mundo. E Ele traz para nós. Você que nos visita hoje, a Bíblia diz que ainda há lugar.
Essa é a boa notícia. E você pode vir também comer desse banquete com Jesus. Vai ser especial. Vai ser especial. Então, assim, eu quis trazer essa reflexão para que a gente consiga entender o privilégio que é fazer parte do reino de Deus. A gente já aproveita que hoje, no dia de hoje, o privilégio que é um banquete, as atividades que nós temos vivido ultimamente, o encontro dos homens foi bem legal, o encontro das mulheres, muito legal. Há 2 semanas atrás, a gente também teve lá o retiro dos casados, foi bem especial, eu curti bastante. Teve uma festa lá, eu dancei até cansar. Então, assim, é um banquete, irmãos, e a gente deve aproveitar. Uma coisa que pode atrapalhar a gente de aproveitar é a gente ficar olhando para a badalação. Porque quando a gente olha para a badalação, uma hora a gente vai ficar comparando uma coisa com outra. E não tem nada a ver. Cada um de nós tem um momento, cada um de nós tem algo para se viver, tem algo para ajudar. Entre nós tem pessoas que estão passando por lutas, por desafios gigantes. A gente pode colocar o nosso coração aqui para servir, para orar para essas pessoas, para visitar, para ajudar. E o legal é que todos nós cheguemos lá, no céu. Vai ser muito bom estar lá, viver a eternidade. Eu quero chegar lá. Eu quero que vocês me ajudem a chegar lá. Eu quero ajudar cada um de vocês também a chegar lá. E lá vai ser muito especial. Mas enquanto isso, nós precisamos um do outro para a gente se fortalecer. Não deixe que nada possa atrapalhar. Nada. Essa semana eu tive bastante conversas com alguns irmãos. E a gente precisa se proteger os nossos corações, para que a gente não amargue coisa entre um irmão e outro, mas que nós sejamos unidos e possamos chegar no céu. Não é isso, André? Então, eu quis trazer essa mensagem, me ajudou demais a pensar em algumas coisas, avaliar por que eu estou servindo na igreja, por que eu faço o que eu faço, qual que é meu papel dentro da minha casa com meus filhos. Eu pude dar uma olhada para ver se eu estou querendo receber uma recompensa ou não, ou está sendo puro, genuíno a minha maneira de servir. Eu espero que tenha ajudado nessa manhã.